seja uma igreja muito disciplinada, mas pode ficar preocupado que ninguém vai se levantar e ir embora. Glória a Deus, louvado seja Deus. Porque a gente pergunta sempre o horário, porque normalmente, como é domingo à noite, muitos precisam levantar cedo. E como todos já estão com a segunda-feira de folga garantida, então a gente pode ir até... Não pode? Não. Então, pastor, então acho que a gente vai ter que voltar ao que a gente havia falado. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. É a primeira vez que nós chegamos aqui em Nova Friburgo. Eu e a minha esposa, nós somos missionários mobilizadores. Nós estamos desenvolvendo um trabalho em São Paulo. E a Junta nos desafiou para estar aqui junto com o pastor Ezequias e a irmã Maria Helena, a missionária Maria Helena, aqui no estado do Rio. Então nós estamos aqui desde março, conhecendo as maravilhas do Rio de Janeiro. Porque assim, muitas das vezes o que a gente ouve só falar, normalmente no lugar só fala de coisas ruins, né? E eu tenho conhecido, descoberto um outro Rio de Janeiro. Hoje de manhã, quando nós chegamos aqui, que cidade maravilhosa que vocês têm. Vocês estão de parabéns. Deus continue abençoando a vida de vocês e continuem anunciando a palavra do Senhor. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso alvo. Eu trago um abraço também do pastor Fernando Brandão. O pastor Fernando Brandão está nesse momento em algumas outras agendas. E nós trazemos um abraço de 991, porque eu estou aqui. No total, nós temos 992 missionários espalhados por todo o Brasil. Talvez você pare e pergunte, e talvez você fale assim, 992 é muito. Mas se nós levarmos em consideração que no Brasil, você pode pesquisar, não agora, mas depois, pode pesquisar lá no Google, são 5.570 municípios. Às vezes em alguns locais eles falam 80, mas são 5.570 municípios. Se nós pegarmos um missionário e colocarmos só um em cada município, vai faltar ainda muitos municípios. Nós temos uma realidade no nosso país que, segundo pesquisa da Convenção Batista Brasileira, o ideal seria ter uma igreja batista para um grupo de cada 10 mil habitantes. Aqui na cidade tem algo em torno de 20 igrejas. A população aqui gira quase em torno de 200 mil pessoas. Então, nós temos aí uma numeração muito próxima do que é efetivamente para cada grupo de 10 mil habitantes. Agora, existem alguns bairros aqui que nós fomos, que tem algo em torno aí de quase 40 mil pessoas, alguns bairros aqui que nós observamos. E tem apenas 2 igrejas batistas. Está faltando. Aí você pode perguntar assim, mas pastor Nelson, você não está sendo proselitista? Não, porque você está aqui, você que está em casa está acompanhando pela internet, mas você que está aqui presencial, você está aqui na sua igreja. Se por um acaso você sair para um passeio de família ou de férias com a família, visitar algum familiar em outro local, em outro estado, e você chegar lá, vai passar lá um mês, e você chegar lá e descobrir, no primeiro domingo está com a família, você fala, eu não vou porque acabei de chegar de viagem, vou curtir a família, aí você assiste pela internet. Aí no domingo seguinte você fala assim, eu vou numa igreja. E qual a pergunta que você vai fazer primeiro? Onde tem uma igreja batista aqui na cidade? E aí se você descobrir que não tem, você vai falar, eu vou procurar uma igreja, né? Vou para uma, vou para outra. Como o pastor Irlande Pereira de Azevedo disse uma vez, ele foi num local que não tinha nenhuma igreja evangélica. E aí ele entrou numa igreja católica. É uma igreja cristã. Só que, para você entrar em outra igreja, uma visita, né pastor? Tudo bem, né? Agora, voltar no domingo seguinte, e voltar no outro, você vai falar, mas não é igual da minha igreja. Por isso que nós precisamos continuar anunciando. Como foi cantado aqui no hino, né? Eis-me, Senhor, a quem enviarei? E esse é o momento que nós estamos vivendo. Louvado seja Deus, porque esta igreja tem feito a diferença na obra missionária. Através da oferta que os irmãos enviaram, vocês vão poder ver ali na projeção,
Vocês já falaram do tema, já falaram da divisa, mas além dos números que nós temos de 992 missionários, no próximo, você vai poder observar aí que tem um número muito grande de radicais, 552 radicais. O que é ser um radical? Ser radical é ser uma pessoa de 18 a 35, 40, 45, dependendo do programa do radical que você quer participar, são pessoas que querem dedicar um ano de sua vida a estar no campo. Uma coisa é você sair daqui para fazer uma viagem missionária com a igreja, no final de semana. Outra coisa diferente é você dedicar uma semana das suas férias para estar visitando um dos projetos, um dos 500 projetos da Junta de Missões Nacionais. Outra coisa é você ficar uma semana ou ficar um mês todo de férias. Outra coisa é você passar o dia a dia no campo junto com o missionário. São realidades completamente diferentes. Então, existe o programa Radical que vem responder a essa necessidade. Quer viver uma experiência? Viva essa experiência. Quer atender aquele chamado que Deus está fazendo no seu coração? Eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou dedicar um ano da minha vida para estar lá no campo. E aí você chegando lá no campo, de repente você pode passar um ano e falar, olha, realmente não dá, não consigo, mas uma boa parte vai e fica. Porque são histórias de vidas. São vidas sendo discipuladas. São vidas que estão sendo impactadas pela graça e pelo poder do Senhor Jesus. No próximo slide você vai ver também que foi muito, isso, mais um, esse. Você pode ver aí que tem o número de 164 refugiados. Esses dados são dados de janeiro de 2021 a janeiro desse ano, de 2022. Esses 164 não constam do último cenário que nós estamos vivendo. O último cenário que nós estamos vivendo, quantos que estão aqui lembram daquela cena o ano passado, daquela situação que aconteceu lá no Afeganistão, e viram pessoas sendo agarradas, se agarrando às rodas dos aviões? Uma cena muito triste. E nessa hora que você olha para essa cena, você olha assim, você faz, sabe aquela oração relâmpago? Fala, Senhor, misericórdia, Senhor. O que eu posso fazer? E com esta oração, muitas pessoas foram impactadas. E lá em São Paulo, um grupo, ou na verdade uma igreja lá em São Paulo, o pastor Fernando esteve lá e compartilhou que ele tinha recebido uma carta dos Estados Unidos, um e-mail na verdade, comunicando que existia um grupo de afegãos que queriam vir para o Brasil. Afinal de contas, o Brasil era e continua sendo o único país no mundo aberto para os afegãos. E ele comentou isso. E esse grupo estava para vir ao Brasil, mas não tinha local para ficar. E o pastor Fernando comentou, olha, nós estamos recebendo, mas nós não sabemos onde vamos colocar essa população, essas pessoas. E aí ele compartilhando, um empresário que fazia parte daquela igreja, ele viu essas mesmas cenas e ele comentou com a esposa dele, se esse povo vier para o Brasil e eu puder disponibilizar um local para eles ficarem, pode contar comigo, Senhor, estou aqui. E esse empresário, ouvindo o desafio que foi feito ali, ele abriu as portas de um local que ele tinha como um hotel, lá na região de Campinas, 72 chalés. Para que os irmãos saibam, 19 de abril agora, nós recebemos 89 afegãos. Está sendo transmitido? 89 afegãos. E esses afegãos chegaram no aeroporto de Guarulhos com a vida deles, toda a mudança, tudo aquilo que eles tinham de história, resumido num saco preto. Aquele que a gente coloca lixo. Toda a história de vida daquelas pessoas estava nesse saco preto. E ali nós levamos eles para a casa Vila Minha Pátria. E hoje
nós temos algo em torno de quase 180 afegãos lá. E o que acontece é que muitos deles que chegaram, não são cristãos. Muitos dos que chegaram são muçulmanos. E somente um casal era cristão. E eles perguntavam: por que vocês estão fazendo isso? E a gente sempre respondeu: porque Jesus Cristo nos ensinou isso. E com o apoio dos batistas brasileiros, hoje nós temos muitos daqueles que estavam lá e levantaram a mão, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Muitos entregaram sua vida a Jesus naquele local. Hoje, para que os irmãos saibam, existe uma parceria de missões nacionais e missões mundiais. Missões Mundiais entra com um projeto de alfabetização deles, ensinando eles a falarem o português. E a Junta de Missões Nacionais entra com a alimentação, com a logística e com toda a estrutura. E hoje, muitas daquelas famílias estão sendo interiorizadas. O que é ser interiorizado? A igreja se dispõe: olha, nós queremos adotar uma família, para estar com uma família lá, cuidando e apoiando esta família. E o que acaba acontecendo? Essas pessoas ficam lá, essas pessoas acabam sendo alfabetizadas, e depois de serem alfabetizadas, elas acabam indo para uma casa, nessa parceria com a igreja, e a igreja tem um período, fica cuidando deles, e eles vão continuar tocando a vida deles aqui no Brasil. Nós sabemos de uma coisa: não é acaso, não é um acidente de percurso esses afegãos terem vindo para o Brasil. Para que os irmãos saibam, a Junta de Missões Mundiais sempre sonhou, sempre colocou diante do Senhor, colocar um missionário dos batistas brasileiros lá no Afeganistão. E nunca conseguimos entrar. Só que aprove a Deus trazer aqueles que estavam lá para ouvir de Jesus aqui. E muitos estão aceitando Jesus. São 56 crianças que tem lá, 16 mulheres grávidas. Na última segunda-feira, nós fomos no aeroporto. Tem um vídeo que passa aí que passou na mídia, que nós recebemos lá 31 afegãos. Tinham mulheres grávidas dormindo no chão do aeroporto, mães com bebês recém-nascidos que estavam lá, e hoje eles estão sendo cuidados por vocês, pelos batistas brasileiros. Só para que os irmãos saibam, por dia lá é gasto 60 litros de leite para dar o café para todos eles. Por dia nós gastamos 600 reais de frango para alimentar cada um deles. Vocês querem saber? São quase 2 toneladas de frango por ano, por mês, que eles consomem. Eles não podem comer carne de porco, por uma questão que eles têm no país dele, a cultura deles. Então a gente vai para uma outra forma de alimentação. E nós estamos precisando mesmo, irmãos, de irmãos que estejam segurando as cordas, segurando os braços. Assim como aconteceu com Moisés, que ficou de um lado, enquanto eles estavam na batalha, ficou Arão segurando um dos braços de Moisés e Ur segurando o outro. Nós precisamos que os batistas brasileiros continuem segurando as cordas, para que essas pessoas e tantas outras continuem ouvindo da graça e do amor de Jesus. Em 2009, Pastor Fernando, vocês lembram, o Pastor Fernando andando pelas ruas de São Paulo, ele ia pregar numa igreja, e ele caiu justamente na rua da Cracolândia, vendo aquelas pessoas zumbis andando por ali. E nós sequer imaginávamos que aquele projeto, 13 anos depois, seria um projeto que ocasionou a reinserção de 137 pessoas.
Quantas pessoas, isso foi só no último ano, quantas pessoas foram alcançadas através da Cristolândia? E nós não sabemos para onde Deus vai nos conduzir com esse trabalho dos afegãos. Mas nós sabemos o seguinte, que nós precisamos continuar marchando. Precisamos continuar avançando. Nós não podemos parar. E nós vamos avançar. Anunciando que só Jesus Cristo salva. E falando que só Jesus Cristo salva, eu convido os irmãos, abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 9. Eu vou fazer uma leitura a partir do versículo 14. A minha versão é a Nova Versão Internacional. Diz o seguinte o texto: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Lucas era um rapaz que vivia... Pode avançar esse slide. Lucas era um rapaz que vivia na sua igreja. Conheceu Jesus, sua mãe levou ele até a igreja, e ele, na fase de adolescência... Volta. Esse, fica aí. Esse mesmo, obrigado. Ele conheceu Lucas, eu estava falando de Lucas, né? E Lucas tinha vindo para a igreja junto com sua mãe. Aceitou Jesus na fase da adolescência. E foi tão impactante isso na vida de Lucas, que Lucas começou a se envolver. Participava da escola dominical, participava da vigília, estava no encontro dos adolescentes, até começou a tocar na banda dos adolescentes. Ele era o guitarrista da banda. Menino muito ativo, muito participativo. E aí ele foi crescendo. Ficou um jovem e falou: vou seguir a carreira da minha mãe. Vou fazer o mesmo curso que ela. E foi fazer enfermagem. Chegando na faculdade, ele conheceu outros amigos, começou a ter novas amizades, conhecer novas pessoas. E nesse momento, Lucas acabou se envolvendo com drogas. Lucas, aquele menino que era ativo na igreja, já não estava tão ativo assim na igreja. Já não participava tantas vigílias, começou a diminuir o ritmo, de se distanciar, até que ele parou de ir na igreja.
A mãe do Lucas continuava orando. A banda orando pela vida do Lucas, para que o Lucas voltasse. E o coração de uma mãe, a mãe do Lucas, eu imagino da mesma forma o coração deste pai, que estava tentando de todos os jeitos e de todas as formas buscar a libertação e a cura do seu único filho. E ele estava assim, diferentemente do Lucas, desde a sua infância. E esse pai já tinha, imagino eu, que ele já tinha tentado de tudo. E quanto esse filho sofreu. Pois ele fala que o espírito que se apossava dele jogava ele no fogo, jogava ele na água. Eu fico imaginando as cicatrizes, fico imaginando as queimaduras que esse jovem trazia no seu corpo. E esse pai aflito, tentando levar e tentando buscar alguém que conhecesse, alguém que soubesse uma forma do filho dele ser liberto. E eis que esse pai ouve a história de Jesus. Jesus estava saindo de Naim e seguindo um cortejo que estava saindo ali também. Ele viu a mãe chorando e ele foi lá e tocou no esquife, conversou, chamou o jovem de volta à vida, e o jovem sentou e começou a falar. Ele ouviu também a história de Jairo, um pai que era dirigente da sinagoga, era um líder na igreja de então, e foi lá pedir ajuda para curar sua filha. E Jesus curou a filha dele, na verdade trouxe a filha dele de volta. Mas a gente acaba observando, e esse pai fica assim: Jesus, ele pode curar, ele pode libertar, ele pode trazer o meu filho de volta à vida. E é sobre esse tema que nós queremos falar. Nós queremos dizer, anunciar que esse pai viveu aquela vida daquele momento. E se eu pudesse colocar um tema nessa palavra, eu colocaria um tema baseado no versículo 17, que você está com a Bíblia aberta aí. Eu colocaria um pai no meio da multidão. E eu imagino a situação ali daquele pai. Aquele pai, quando Jesus fala: o que vocês estão discutindo? E quando Jesus chega, tinha uma multidão ali, é isso que o texto fala. Estavam os discípulos, estava o pai, provavelmente tinha curiosos no meio, tinha outras pessoas que não sabiam muito bem o que estavam fazendo ali, mas queria identificar, queria assuntar, queria saber o que estava acontecendo, e os mestres da lei também. E quando eles olham e veem Jesus chegando, o texto relata que as pessoas correram ao encontro de Jesus. E quando Jesus fala: o que vocês estão discutindo? Eu imagino que naquele momento, aquela falação toda baixou. E o pai falando no mesmo tom do que estava falando junto com todo mundo. Eu imagino que a fala daquele pai respondendo a Jesus deve ter soado como um grito. E aí eu colocaria o tema: um grito no meio da multidão. Quais lições nós podemos tirar de um pai que estava no meio de uma multidão? Com certeza vocês devem saber aí muito sobre esse texto. Nós poderíamos observar nesse texto, poderíamos falar que Jesus está nos vendo no meio de uma multidão. Qual é a multidão que nós estamos? Em que multidão nós estamos envolvidos? É a multidão do trabalho, das pessoas do trabalho, das famílias, dos amigos, do círculo social que nós vivemos. Esta é a multidão que está ao nosso redor, que está vivendo. Mas a pergunta que fica é: o que Jesus espera de você? O primeiro ponto que eu coloco é que Jesus espera que nós deixemos de ser um na multidão. A gente observa aqui que esse pai, ele estava lá no meio das pessoas. E essa situação deveria ter acontecido. Aqui eu acredito que não acontece esse tipo de coisa. Mas na minha cidade, lá no Rio, acontece isso. Um carro para na rodovia ali,
E aí, para trocar o pneu do carro que furou. As pessoas que vêm com o carro bem devagarzinho, tem 2, 3 carros parados para ver o que está acontecendo. Aqui não acontece não, né? A pessoa está trocando o pneu, ou está tendo uma blitz da polícia, ou alguém foi... A pessoa passa bem devagarzinho para ver quem é que está lá, o que está acontecendo. E eu acredito que nesse texto, muitas das pessoas deveriam estar lá para... O que está acontecendo aqui? Eu não estou fazendo nada, eu só vim aqui para ver, para descobrir o que está acontecendo, para levar a notícia lá para minha família, para contar, para ter história. Mas a questão toda é, como Jesus quer que nós deixemos de ser um na multidão? Muitas das vezes, nós no meio da multidão, nós somos aquele que se iguala com o que todo mundo pensa. A gente não se posiciona, a gente não fala. E o que o Senhor espera de nós? Que nós sejamos verdadeiramente sal e luz do mundo. É isso que Ele espera de nós. Nós precisamos continuar caminhando, nós precisamos continuar olhando o alvo. A questão toda é, quantas vezes nós erramos o alvo? Quantas vezes? Eu não sei, mas talvez alguém esteja pensando, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã cedo eu tenho que levantar tal hora, eu tenho que fazer isso. E a gente fica com o coração ansioso, pensando em outras situações. E se desliga, se desconecta do culto, se desconecta de tudo que o Senhor já falou através dos cânticos, através da oração, através de tudo que o Senhor está fazendo e operando. Meu irmão, minha irmã, não sejamos um no meio da multidão. Não vamos fazer a mesma coisa que o outro faz. Vamos ser nós, porque no momento de adoração é eu e Deus, é você e Deus. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você está vivendo. Deus sabe da sua necessidade. O que o Senhor quer, e exatamente eu vejo isso, Jesus chegou no meio daquela multidão ali, ele sabia o que estava acontecendo lá. Aquele que era plenamente homem e plenamente Deus, sabia. O que vocês estão dizendo? Jesus sabia. Mas ele queria ouvir. E quem foi que levantou para falar? O Pai. O Pai que era o diferente no meio da multidão. Eu estou aqui por esta causa. Qual é a causa? Que nós estamos caminhando junto com a multidão. Nós não podemos errar o alvo. Nós precisamos continuar caminhando. Nós precisamos lembrar que nós somos, como diz lá em 2 Timóteo 2,4, nós somos como soldados. E o soldado, quando está servindo, ele não pode agradar as outras pessoas, não podem se embaraçar com as coisas da vida civil, mas o papel do soldado é agradar aquele que o arregimentou. O nosso comandante é Jesus Cristo, é Ele que nós devemos nos prostrar, é a Ele que nós devemos nos dirigir, é a Ele que nós precisamos falar. Então o Senhor espera que nós saiamos do meio da multidão. Nós precisamos tomar uma decisão, precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos não deixar que a multidão nos sufoque, a multidão nos faça calar, a multidão enfraqueça a sua voz. Nós temos que levantar a voz, como nós falamos aqui, nós temos que levantar a voz profética. Eu quero, não foi o que nós cantamos? Voz profética, eu quero levantar a voz e ser um profeta no meio da multidão. É isso que as pessoas estão aguardando, as pessoas que estão do outro lado do portão ali na rua, estão aguardando isso, que nós nos manifestemos como filhos da luz, como servos de Deus, como aqueles que vão proclamar e anunciar que só Jesus Cristo salva, que só o Senhor é a única esperança, que Ele tem o controle da minha vida, Ele está comigo, Ele está com você, meu irmão. Nós precisamos continuar caminhando. E aí, sabe aquele menino, o Lucas? Pois bem, o Lucas deixou de ser aquele que estava seguindo e se juntou naquela multidão. Estava sendo mais um, levado, empurrado pelos amigos que faziam tudo a mesma coisa, e ele, possivelmente, para não destoar, foi fazer a mesma coisa que todos faziam. Só que num belo dia,
A mãe que estava orando, o pastor que estava orando, a banda que estava orando. A banda foi visitar o Lucas. E chegando lá na casa do Lucas, um pegou um violão, o outro conversando com ele, falando, comeram uma pizza. E de repente, o coração do Lucas começou a ser quebrantado. Pela palavra, pela música, pelo cântico, pelo carinho, o cuidado daqueles irmãos. Lucas, naquele dia, ele chorou e se reconciliou com o Senhor. Voltou aos braços do Pai, voltou ao convívio da igreja. Passou sim um tempo sendo cuidado pelo pastor. Lucas levantou a mão: eu não quero mais ser da multidão. Eu quero ser daquele que faz. Eu quero ser daquele que avança. Eu quero ser daquele que caminha. Mas o segundo ponto que nós vemos nesse texto, e está lá nos versículos de 21 a 23, Jesus espera que nós sejamos obedientes. E a obediência que eu digo aqui é oração. Nós precisamos falar com Ele em oração. Muitas das vezes nós conversamos com tudo. E eu respeito os psicólogos, todos os psicólogos, todos que trabalham, respeito muito a profissão. Mas muitas das vezes nós contamos os nossos problemas para todas as pessoas, com riqueza de detalhes. Mas não contamos ao Senhor da mesma forma. Muitas das vezes a gente ora: Senhor, Tu sabes. Senhor, misericórdia, mas não conta. E o que Jesus estava falando com o pai? No versículo 21, Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E nessa conversa que ele vai tendo, o pai fala, e Jesus fala o seguinte: tudo é possível àquele que crê. Quando a gente ora, a gente coloca diante do Senhor. Nós temos que orar, como diz aquele livro, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, Henry Blackaby. Ele diz o seguinte, que nós temos que orar. E ao terminar de orar, nós temos que levantar. E o que mudou aqui? Alguma coisa mudou. Porque Deus está agindo no mundo espiritual enquanto nós estamos ali, clamando, conversando com Ele. O Senhor está atendendo às nossas orações. O Senhor está ouvindo. Não duvide disso. Que nem eu vim para cá conversando com o irmão Paulo, da Central, ele nos trouxe. E eu estava comentando com ele de um livro, tem um título de um livro chamado Cristãos Ateus. E aí ele fala, numa parte do livro, ele fala, cristãos, aqueles que são cristãos ateus. Ele fala, aqueles que acreditam, aqueles que oram, mas não acreditam no poder da oração. Muitas das vezes nós falamos para Deus, mas, foi. Não, nós temos que acreditar. E ele conta a história de uma igreja, que a igreja do outro lado tinha um bar. E naquele bar tinha bagunça, tinha música, tinha jogo, tinha karaokê, o pessoal numa algazarra na rua ali, em frente da igreja, e o pastor falou o seguinte para a igreja: irmãos, vamos orar para que Deus desmonte aquele bar ali, porque ele está sendo um empecilho para nós. E a igreja começou a orar: Senhor, tira esse bar daqui, Senhor, está atrapalhando. Os irmãos querem estacionar o carro, tem dificuldade, o homem briga com todo mundo. Senhor, tira, Senhor. E aí, num belo dia, teve uma chuva e caiu um raio no bar. Queimou toda a fiação elétrica do bar. Pegou fogo no bar. E aí o dono do bar, descobrindo aquilo, sabendo que a igreja estava orando para que saísse dali, o dono do bar abriu um processo contra a igreja. Foi diante do juiz e falou para o juiz o seguinte: meritíssimo, esta igreja estava orando para que acontecesse um negócio ruim com o meu negócio. Aí o juiz perguntou para o pastor: pastor, é isso mesmo? Olha, sabe o que é? Na verdade, nós pedimos para Deus operar, mas não pedimos para Deus destruir o bar dele. Aí
o juiz falou assim, peraí, deixa eu entender uma coisa. De um lado, eu tenho uma pessoa que não professa a sua fé, um ateu, que acredita no que vocês estavam fazendo. E de outro lado, eu tenho um pastor que não acredita naquilo que ele disse. É isso. Quantas das vezes nós nos comportamos de forma que nós pedimos ao Senhor, mas não vai acontecer. Quantas das vezes você está orando por alguma coisa e alguém fala assim, esse daí não tem mais jeito não. É nessa hora que Deus opera. Para Jesus, todos têm jeito. Para Jesus não existe essa história de pau que nasce torto, morre torto. Não, Jesus endireita. Para Jesus não existe o síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Gabriela, né? Não. O Senhor é aquele que opera. Então Ele quer verdadeiramente que nós contemos, nós confiemos ao Senhor tudo aquilo que aflige o nosso coração. Esse pai, na verdade, estava conversando com o Senhor. Logo, podemos dizer que estava em oração com o Senhor. E o pai clama, o pai intercede. E Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Nós temos uma situação que ocorre muito conosco, muitas das vezes, no nosso meio. Nós sabemos o que deve ser, que numa linguagem fala de ortodoxia. Mas o nosso comportamento é diferente, que é a ortopraxia. Nós cremos, nós falamos, mas nós vivemos diferente daquilo. E aí a gente observa que fé é algo que nós precisamos ter. A fé é a certeza daquilo que esperamos. A prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que nos aproximar do trono do Senhor com fé, com esperança. Que Deus vai operar. Deus já está agindo. Deus já está mudando. E nós podemos dizer o seguinte... No terceiro ponto, nós podemos colocar uma situação. E nessa situação de oração, vocês estão vendo a foto aí da irmã Aparecida? Vocês devem estar perguntando o que ela está fazendo aí na tela. Essa daí é a irmã Aparecida. Essa irmã, ela orou 35 anos pelo seu filho. 35 anos orando pelo filho dela. Sabe quem era o filho da dona Aparecida? O filho da dona Aparecida era um rapaz que começou a se prostituir com 12 anos. Lá nas ruas de São Paulo, em Santo André. O nome dele é Sérgio. Aos 15 anos ele começou a colocar silicone. Com 17 anos, ele foi para a Europa, foi para a Itália, foi para a França, foi para a Alemanha, viver a vida dele lá. Pode colocar, irmã. Esse daí é o Sérgio. E o Sérgio vivendo essa vida dessa forma. Num belo dia, a mãe dele que estava orando por ele, a mãe dele chegou, estava lá, e ele ligou para a mãe, falando, mãe, eu estou ligando para avisar a senhora que eu estou indo para a Tailândia. E lá na Tailândia, eu vou fazer uma operação de mudança de sexo. E a mãe dele virou assim e falou assim, meu filho, você não vai fazer isso não. Deus me deu um filho homem. E é um filho homem que eu vou continuar tendo. Mas mãe, o que acontece é que a mãe do rapaz me deu uns $5.000 para fazer a cirurgia. O pai do rapaz não sabe. E eu tenho que ir para lá. Meu filho, Deus não vai deixar você fazer isso. Mãe, mas eu preciso, mãe. Eu tenho que fazer. Agora eu não tenho como falar não. E Sérgio desligou o telefone e foi para a Tailândia. E a mãe, a irmã Aparecida, orando pela vida dele, para que ele não fizesse aquela cirurgia. Quando chegou lá na Tailândia, aquele pseudo médico que ia fazer a cirurgia dele,
chegou e falou para ele assim: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tem algumas situações que não acaba bem, mas para que você saiba, se acontecer alguma coisa com você e a cirurgia não acabar bem, eu quero informar para você que vai acontecer o seguinte com você. Você está vendo aquelas banheiras ali no canto? Aquela banheira ali é a banheira que, se acontecer alguma coisa com você, nós vamos pegar o seu corpo, colocar ali dentro. Tem umas garrafas ali no chão ali que você está vendo? Aquilo lá não é cloro nem nada, aquilo lá é ácidos. São ácidos que nós vamos jogar em cima de você. Vamos deixar o seu corpo ali. Depois a gente dá um fim, abrindo o ralo, e a gente desaparece. O Sérgio ficou com tanto medo que ele desistiu da cirurgia, voltou para o Brasil e foi para as ruas da Cracolândia. Enquanto isso, a irmã Aparecida orando pela vida do Sérgio. Sérgio encontrou com os amarelinhos e ele falava: eu não quero ouvir nada de vocês. E ele entrava lá no meio da missão, lá na Cristolândia, entrava lá para tomar café, entrava lá para tomar banho, todo semicolado. Até um dia que ele entrou e o Evangelho acertou em cheio o coração dele. E ele entregou a vida para Jesus. Sérgio foi convertido pelo poder de Deus. Dona Aparecida orando. Sérgio foi fazendo as cirurgias de tirada de silicone. E numa das visitas que ele fez para tirar, na última cirurgia, ele encontrou a Miriam. Miriam, uma mulher que trabalhava lá como zeladora na primeira igreja batista em Curitiba. E aí, ele conhecendo, ele acabou se casando com a Miriam. Hoje, quem é o Sérgio? Veja aí no próximo slide. Esse é o Sérgio. Sérgio e Miriam, seu missionário na Cristolândia, anunciando que Jesus transforma entre o antes e o depois. Este é o Sérgio que a Dona Aparecida estava orando. No próximo slide, você vai ver aí vidas transformadas sem Jesus e com Jesus. Mais uma. Sem Jesus e com Jesus. É isso. Quando a gente se coloca em obediência ao Senhor, crendo que vai acontecer, você pode pedir àquela montanha: monte, saia daqui e lança-te no mar, e vai acontecer assim, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Somente saindo do meio da multidão é que podemos ter um relacionamento verdadeiro e genuíno com o Senhor, pois necessitamos ter esse momento particular com o Mestre em cada situação. O terceiro ponto que Jesus espera de nós é que sejamos verdadeiramente discípulos do Senhor. A gente verifica aqui logo no versículo 14 que diz: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Na verdade, os discípulos tinham ido com Jesus. Se você pegar esse capítulo 9 no começo, você vai ver que ocorreu no Monte da Transfiguração, estava Pedro, Tiago e João, e os outros 9 discípulos estavam aqui, nessa situação. Aí você pode perguntar o seguinte, olhando para esse texto: os 9 discípulos fracassaram? Sim ou não? O que você diria? Eu aceito também ficar no silêncio. A priori a gente fala que eles fracassaram, eles não conseguiram, mas na verdade não, eles não fracassaram. Tanto é que o texto fala que depois, no final, eles foram ter um particular com Jesus. Por que nós não conseguimos? Aqueles discípulos eram aprendizes do Mestre. E o Senhor está chamando você para ser um aprendiz que caminhe os passos ao lado de Jesus. Que vá para os campos, se o Senhor assim o quer. Que você sirva aqui na igreja, se é isso que o Senhor está te chamando. Se você pode ser um promotor aqui, um mobilizador, um missionário aqui, um líder de evangelismo,
aquele que vai caminhar. Se é isso que o Senhor está tocando no seu coração, é isso que você tem que tomar como atitude. Esses discípulos, eles viveram 3 anos com o Senhor. E quantas pessoas eles viram? Eles tiveram condições de ver esse que foi liberto, endemoniado. Eles viram a questão lá da viúva de Naim, o menino que tinha morrido e levantou. Eles viram de Jairo, eles viram pessoas com mãos ressequidas que foram abertas. Eles viram cegos ver. Quantas e quantas situações eles viram. E o Senhor está te chamando para que você veja. Só andando com o Senhor é que nós podemos ver as ações e os milagres de Deus operando na vida daqueles que estão ao redor. Vamos viver essa vida como discípulo, um discípulo que toma a atitude. Como aquela pergunta que fica no próximo slide. E como ficou a história do Lucas? Pois bem, o Lucas foi lá, voltou para a igreja, mas ele foi convocado pelo Senhor para estar no campo. E ele levantou a mão. E ele foi ao campo. E ele foi anunciar de porta em porta, de casa em casa, a obra do Senhor. Falar da salvação em Jesus Cristo. Lucas foi treinado. Foi lá para o Radical Sertão. Foi treinado, foi capacitado. E aí, você pode ver aí no próximo. Esse é o Lucas fazendo visita de porta em porta. O que o missionário faz no campo? Visitar pessoas. É relacionamento. É de casa em casa, é de porta em porta. E Lucas começou esse processo de capacitação, treinamento e foi. E ali quando ele saiu, nos primeiros dias, ele encontrou um menino de 12, 13 anos, mais ou menos na mesma faixa etária quando ele foi para a igreja. E ele falou de Jesus para esse menino. E esse menino entregou a vida para Jesus. O Ariel entregou a vida para Jesus. E Ariel saiu dali correndo. Vou falar de Jesus para toda a minha família. E Lucas continuou indo de casa em casa. E cada casa que ele chegava, vocês podem ver aí que nessa mesa aí tem alguma coisa para comer, tem um pão, tem um café. E quando ele entrava nas casas, as pessoas ofereciam o que tinham. Ofereciam macaxeira, ofereciam café, melado, um docinho. O que tinha era o que eles ofereciam. Só que Lucas não gostava de café. E ele, como missionário, ele não podia recusar café. Entrar na casa da pessoa e falar, não. E a pessoa às vezes oferecia só café. Aí ele tomava o café educadamente. E aí, numa casa ele tomava café frio, na outra casa café quente, na outra café amargo, café novo, café velho, café com borra, café melado, café sem açúcar. Tanto é que ele aprendeu a gostar de café. Quando o Lucas foi lá na nossa casa, ele chegou lá, adivinha o que ele pediu? Café. Aprendeu a gostar de café. E ele ia visitando de casa em casa, falando de Jesus, anunciando as boas novas e perguntando o pedido de oração da pessoa, orava pelo pedido de oração e saía. Até o dia que ele foi na casa de uma senhora que não foi tão amigável assim quanto os outros, não foi tão calorosa quanto os outros. E essa senhora acabou fazendo o seguinte: recebeu, ele foi embora. Ele, quando voltou para a base dos radicais, ele falou: olha, eu fui na casa de uma senhora que não me atendeu tão bem assim. Aí alguém falou: você foi na casa dessa senhora? Ele foi por quê? E ninguém queria falar. Até o ponto que alguém chegou lá e falou: Lucas, essa senhora é a macumbeira aqui da comunidade. Ela está aqui, há muitos anos aqui. A comunidade toda vai lá na casa dela. Inclusive, ela faz trabalho para expulsar os amarelinhos daqui. Lucas disse: eu já fui, já orei. Compete agora a ação do Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E continuou fazendo as visitas. Num belo dia, ele voltando para casa, na hora do almoço, chegou lá, ligou o fogo, colocou a panela, porque missionário prepara a sua própria comida, né? Prepara uma comida lá na casa.
na hora do almoço, eis que entra o Ariel, aquele menino que falou que ia falar de Jesus. E aquele menino entrou correndo: missionário Lucas, me ajuda. Aí ele: por quê? Tem alguém passando mal? Quem que está passando mal? Como ele é enfermeiro, às vezes ele dá uma ajuda também. Não, é que eu falei de Jesus para minha avó aceitou Jesus, e ela está lá chorando, e eu não sei o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer. Vem, missionário, me ajuda. E o Lucas desligou o fogo, tirou a panela e foi. Mas quem é a avó desse menino? A macumbeira era a avó daquele menino. E quando Lucas chegou com aquele menino na casa daquela senhora, Dona Meire chorava copiosamente. Ela falava: não aguento mais viver essa vida. São 32 anos vivendo, tomando Gadernal, tomando antidepressivo, tomando remédio para dormir. Eu não aguento mais essa vida. Eu quero alguma coisa que me traga paz. E o meu netinho falou que Jesus é a paz que eu estou procurando. E naquele dia, a Dona Meire entregou a vida a Jesus. Quer saber o que aconteceu com a Dona Meire? Veja nesse vídeo. Tem som. Volta um pouquinho. Se você voltar um slide e for de novo, aí ele volta. Agora vai. Avança o slide de novo, isso. Dona Meire aí está sendo batizada. Foi na pandemia isso, viu, irmãos? Ela aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Foi batizada. Esse é o netinho dela, Ariel. E esse é um dos missionários que foi lá junto com o Lucas, abraçando no momento de batismo. Dona Meire chorando aí, ela está agradecendo a Jesus. Agradecendo, dizendo: muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. E hoje ela fala que ela é uma nova criatura. Esta é a Dona Meire, que foi batizada. Quantas pessoas que estão aguardando. Lucas poderia muito bem ter ficado lá no meio da multidão. Mas uma mãe, uma igreja orando. Lucas saiu da multidão, levantou a mão. Uma mãe orando pelo seu filho, crendo no poder da oração, viu o seu filho sendo tirado do mundo da prostituição. Quantas Donas Meires, quantos Lucas, quantas Donas Aparecidas. Nós precisamos de pessoas que estejam na brecha, orando para que esta obra aconteça, continue a acontecer. Nós precisamos de irmãos que falam: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu estou disposto a servir ao Senhor, quer seja aqui, quer seja lá. Porque a gente canta, tem uma música aí que a gente canta: sonda-me, Senhor, e me conhece. Não tem uma música assim? E naquela música a gente fala: eu quero ser usado por ti em qualquer lugar, em qualquer circunstância, onde quer que for. Usa-me, Senhor. Nós precisamos continuar sendo ousados do Senhor, porque o Senhor vai continuar agindo. É através da minha vida e da sua vida que vidas vão ser transformadas ao redor do mundo. Quer seja você enviando, quer seja você indo. Lucas está lá porque alguém esteve orando. Lucas foi para lá
porque alguém auxiliou financeiramente. Nós precisamos continuar investindo nesta obra, nesses afegãos que estão perguntando por que vocês, batistas brasileiros, fazem isso? Porque só Jesus Cristo salva. E nós não sabemos o que vai acontecer, mas uma coisa pode acontecer: afegãos voltando para a sua terra para falar da graça e do amor de Jesus Cristo. Um dos países mais fechados para o Evangelho no mundo. Feche seus olhos, curve sua cabeça. O que Jesus espera de você? Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, porque sabemos, ó Deus, o que o Senhor espera de nós. Ó Deus, dá-nos ousadia, ó Pai, para que nós, ó Deus, saiamos, muitas das vezes, naquele momento de conforto, na zona de conforto, Pai. Dá-nos ousadia, ó Pai, para levantarmos a nossa mão e dizer: eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor, quer seja aqui na igreja, quer seja na obra de evangelização aqui do bairro, quer seja, ó Deus, em outra cidade, em outro estado, em outro país. Ó Deus, dá-nos, Senhor, ousadia, dá-nos intrepidez, para que nós, ó Deus, possamos ser agentes de mudança do Senhor, para que nós sejamos verdadeiramente embaixadores do Senhor, onde quer que seja. Ó Deus, continua, Senhor, a operar, ó Deus, em cada momento de oração que tem sido feito, ó Deus, por aqueles entes queridos que estão perto, que estão distantes, que muitas das vezes até sentaram aqui ao nosso lado, Pai. Ó Deus, visita, Senhor, esses corações onde quer que eles estejam, ó Pai, para que sejam tocados pelo Teu poder, tocados e quebrantados pelo Teu Santo Espírito, e mudar de vida, e voltarem ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, pela vida da Dona Meire, te louvamos pela vida do Lucas, te louvamos, ó Deus, pela vida da irmã Aparecida, ó Pai, que já está com o Senhor aí na glória. Ó Deus, ensina-nos, Senhor, aquilo que tem que ser feito. Opera em nossa mente, em nosso coração. Meu irmão, minha irmã, se você aí de cabeça baixa, orando, se você quer ser esse agente transformador para a igreja local, coloque-se em pé neste momento. Se você quer ser o agente missionário aqui na igreja, em nome de Jesus, se o Espírito Santo está falando com você, meu irmão, minha irmã, não resista. Não resista ao poder de Deus. Quem sabe Deus está te chamando para você interceder pela obra que está sendo levantada no mundo, que está sendo feita. Manifeste-se. Se você quer orar por esta obra, levante uma de suas mãos. Amém. Pode abaixar, amém. Pode abaixar. Amém. E o meu último desafio: nós precisamos de pessoas que orem. Nós precisamos de pessoas que vão ao campo. Nós precisamos de pessoas que ofertem. Se você quer adotar um desses projetos, se você quer ser daquele, se você quer ser um Arão, um Ur, que fique segurando os braços enquanto os missionários estão lá, coloque-se na brecha, meu irmão. Esta obra não pode parar. Esta obra é urgente. O Senhor confiou a nós. Os anjos muito queriam fazer,
mas cabe a nós anunciar a salvação do Senhor Jesus. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, por cada coração aqui que se manifestou neste momento, Pai. Derrama, Senhor, da tua graça, do teu poder sobre as nossas vidas. Nós necessitamos de ti, ó Pai. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos revista com o teu poder. Nós precisamos que o Senhor, ó Deus, nos dê ousadia, que o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, nas palavras, nas atitudes, ó Deus. Que o teu Santo Espírito nos conduza pela mão onde quer que o Senhor quer que a gente vá. Que o teu Santo Espírito nos inquiete o coração, ó Deus, para que nós tenhamos um desejo maior, ó Deus, de ler a tua palavra, de ter um momento maior de compartilhar contigo, ó Deus, tudo aquilo que aflige o nosso coração, tudo aquilo que incomoda, Pai. Usa, Senhor, com poder e graça cada um dos teus servos. E que esta agência continue a crescer. Continue, Senhor, a ser um luzeiro, um farol aqui, ó Deus, neste bairro, nesta cidade, neste estado, em nosso país e no mundo. Que esta agência envie missionários para qualquer parte do mundo. E continue, Senhor, a levantar e ser o estandarte do Senhor, erguendo bem alto o teu nome. Por isso nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela oportunidade. Não desistam da campanha de vocês. A gente ouviu aí que tem várias ações sendo feitas referente à campanha, tem muito mais. Qual é o seu alvo para esta obra? Coloque diante do Senhor, coloque no papelzinho, ore para que o alvo da campanha deste ano seja o maior alvo da história de sua igreja. Eu estarei ali ao fundo, se você quiser saber sobre adotar por R$30 um projeto. Sabe a história da carreta? Pastor, pode vir, pastor. Eu já estou falando demais. Meu tempo está bem estourado. Se você quiser adotar o projeto da carreta, aquele dos dentistas, que está andando pelo sertão, aquele projeto lá com R$30, você adota. Você está sustentando 2 atendimentos na carreta por mês. Aqui, se nós falarmos para qualquer um de vocês, eu preciso de um dentista, vocês vão indicar vários dentistas aqui na cidade. Se é que nós não temos dentistas aqui. Lá no sertão não é bem assim não. Tem muitos locais que o pessoal não tem condições de ir no dentista. E muitos deles arrancam o dente com alicate de cortar cerca. Eles colocam e tiram e fica sangrando durante 2, 3 dias. E muitos que entram na carreta agradecem. Agradecem. Não preciso pagar nada, pastor? Não preciso pagar nada? Não. Os batistas brasileiros estão cuidando de você. E muitos que entram na carreta saem declarando Jesus como Senhor e Salvador. Continue segurando e sustentando esse projeto, segurando as cordas. Deus há de continuar agindo através da sua vida. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.